está começando mais um GC Online. Então, junte aí o seu GC, sua família, sua Bíblia, sua agenda, porque hoje nós vamos ter uma conversa muito importante aqui sobre um assunto extremamente polêmico, sobre sabedoria, sobre tolice. Então, nós vamos ter aqui muita coisa para falar e eu espero que você esteja aí já preparado para poder aprender com a gente. Amém? Mas antes nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para nos conduzir nesse dia. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de podermos desfrutar da Sua palavra, aprender do Senhor. Deus, para que nós possamos caminhar cada dia mais. Deus, de forma assertiva, de forma santa e de forma que agrada ao Senhor. Pai, isso é o que nós queremos, nós desejamos para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor, então? Essa música é top demais, né, gente? Vinerd, né? Vinerd, né? Isso. Quanto tempo, né? Essas músicas resgatadas trazem alegria para o nosso coração e memórias muito boas. Com certeza. Gente, então vamos lá. Nós temos aqui as dinâmicas, né? E a gente está tendo o costume aqui de compartilhar com vocês. E hoje também, como no último programa o pastor Matheus colocou a gente de surpresa, eu até errei a dinâmica. Enfim, explicou e eu ainda errei. Mas agora eu vou vencer nessa dinâmica aqui, eu vou avançar, vai dar certo. Ó, a brincadeira é espelho. Na verdade, é aquela antiga Sigo Mestre, vocês já viram? Na infância chamava Sigo Mestre, né? Você faz uma coisa e os outros repetem. Então vamos lá, se preparem para esse momento. Olhe para mim. Tá. Você tá indo na sua casa, também pode fazer. Peraí, deixa eu ver se isso não vai pegar o microfone, ó.
Tem que repetir. O que você tá fazendo? Todo mundo. Todo mundo. Eita, deixa eu ver. E a coordenação motora? Não deu certo com essa mão, não. Muito bom. E eu tô ao contrário, eu acho. Gente, a mão direita aqui na barriga, ó, e aqui batendo. Então tá certo. Isso. Tá certo. Agora, pastor Matheus, vai fazer uma coisa pra gente imitar. Deixa eu ver. Uma coisa fácil. Uma coisa simples. Meu Deus. Pera. Deu certo. Deu. Até musicalização. Quem canta? Vai, Dani. Pensa aí num negócio. Misa, eu Vai, sou Misa. Só lembra daquela. Não! Pera. Então vai. Peito, estrala, bate, peito, estrala. Agora Ih! peito, estrala, bate, peito, estrala, peito, bate. Peito, estrala, bate, peito, estrala, peito, bate. Não, já Meu errei. Deus. Peito, Pera. estrala, bate. Peito, estrala, bate, peito, estrala, peito, bate. Eita, bate. Peito, Peito, estrala, bate, peito, estrala, peito, bate. Ih, não, Misael, o Senhor te abençoe, te deu dom, te deu graça, que não deu pra Amém, mim. gente. A ideia é essa. A ideia é trazer essa descontração mesmo. E aí, Esse é o Dani? desafio. Não, pulou. Ele fez pra todos nós. Já foi tão complicado. Então tá bom. Muito bom, muito bom. E essa brincadeira, essa dinâmica que a gente trouxe aqui, né? A gente chama-se espelho, essa dinâmica. E ela vai ter realmente vai combinar aqui com o nosso texto, porque o nosso texto hoje fala do contraste das atitudes sábias e as atitudes tolas, né? E aí traz a reflexão dessa dinâmica que aquilo que é bom, a gente aprende com o outro e a gente pode repetir, não é? Então aquilo que é bom, a gente repete, a gente replica, a gente passa para frente, mas aquilo que a gente não dá, que está errado, que é tolo, nós precisamos aprender a não repetir, né? Como aqui a gente fez só brincadeiras sadias, essas coisas a gente pode repetir, se divertir e tudo mais, mas a gente tem que estar muito atento aqui, né? E eu quero que você abra comigo em Eclesiastes 10, versículo 1 ao 5, que diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e honra. O coração sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Todos são postos em cargos elevados, são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. A gente até vai falar disso aqui posteriormente, mas como tinha 2 pontos, eu quis concluir. Mas olha só, gente, olha o caos que a tolice pode fazer. Esse versículo 1, ele fala que como a mosca morta produz um mau cheiro, estraga o perfume todo, né? Assim a insensatez, que pesa mais que a honra, pesa mais que a sabedoria. Quantas pessoas têm a gente fala assim que tem uma história de vida muito bonita, uma reputação muito bonita, mas um ato tolo, né? Um passo em falso pode comprometer tudo, né? Uma família pode comprometer um emprego, pode comprometer um ministério. Quantas pessoas que nós já ouvimos aí, vimos, testemunhamos, de que tinha uma história bonita, tinha uma carreira bonita, mas porque vacilou numa coisa, perdeu tudo. E aqui Salomão nos leva a refletir. Ele está trazendo essa consciência, olha, presta atenção, né? O pastor Márcio tinha uma frase que... tem uma frase, né? Ele fala isso ainda. Ele fala 99% de verdade e 1% de mentira é 99% de mentira. É tudo 100% ruim, né? Não tem jeito,
Não tem jeito de pegar um copo cheio de água limpa e uma gota de veneno mata uma pessoa, né? Então, aqui o texto vai trazer uma reflexão profunda sobre as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa forma de proceder, trazendo aqui uma seriedade para tudo isso, não é? Exatamente. Por isso que a gente precisa, né, se atentar tanto a essa questão do zelo pela sabedoria para não se comportar como todo, porque de fato põe tudo a perder. A gente tem até aquela frase, né, de que o avião ele não vira notícia quando ele está decolando, ele só vira notícia quando ele cai, né? Então, geralmente acontece assim na nossa vida também, como a Lívia falou. Às vezes a gente tem toda uma construção de vida, tem toda uma história construída, tem tanto testemunho. Quantas pessoas a gente vê isso na igreja, infelizmente, né? Sim. Tem uma história de testemunho, né? De tanta coisa que Deus fez e de tanta história, é um exemplo para tantas pessoas. E por conta de uma atitude tola, essa pessoa, ela se perde. Por conta de uma atitude tola, né? E aí tem até aqui escrito na parte do contexto: de igual modo, apenas um pouco de insensatez pesa mais que muita sabedoria e honra. Não podemos trazer isso para a nossa vida diária. Você pode elogiar uma pessoa muitas vezes, porém, se em algum momento você disser uma palavra ríspida no tempo errado, esse o seu momento de tolice que será lembrado, e não seus elogios, que são palavras sábias e honra. Então, as pessoas, inclusive, elas têm mais facilidade de lembrar dos nossos momentos de erro, dos momentos que nós pisamos no calo delas, do que das tantas vezes que nós fizemos carinho, que nós encorajamos. Tiramos carrapicho. Né? Tiramos carrapicho. Então, Não, gente, então, mas é a Bíblia, tá aí, né? Vamos aprender. A gente tem que reforçar ainda mais, né, essa questão da sabedoria, do domínio próprio sobre a nossa vida, né? A gente precisa sempre pensar antes de falar, antes de agir, para que a gente não tenha atitude de tolice, né? O tolo geralmente ele age muito pelo impulso, ele age muito pela carne, ele age muito pela vontade na hora, né? E engraçado que tem muita gente, inclusive, que põe essa desculpa no temperamento, né? Trata o temperamento como se o temperamento fosse um signo e se esconde atrás do temperamento para poder justificar a sua atitude de tolice. Mas essa não é uma questão de temperamento, a Bíblia está dizendo que é uma questão de tolice, de falta de fruto do Espírito na nossa vida. Então a gente não pode se esconder atrás das desculpas, né, para continuar tendo atitudes de tolice, mas a gente precisa buscar sabedoria em Deus, porque se a gente ficar fazendo isso, de fato, tudo aquilo que a gente tem desejado construir, servindo ao Senhor, né, se guardando, se santificando, vai por água abaixo por conta da tolice. Né? Que o Senhor nos ajude, nos dê graça. Amém. A Bíblia fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Contamina tudo. Contamina tudo. Então, nós precisamos ter essa atenção, né? O texto diz que o tolo se inclina para o mal e mesmo quando ainda mostra, anda, mostra a todos que é tolo. Aí aqui, no contexto, continua dizendo: podemos extrair disso que o insensato sempre revela sua falta de sabedoria em suas ações e no dia a dia. Né? Já nos versos seguintes nos é mostrado ações sábias em que mesmo em meio à repressão de uma autoridade, a tranquilidade deve ser mantida para evitar erros. Mesmo que diante de situações e pressões, de complicações interrelacionais, aquilo que a gente possa estar passando ali, quando nós mantemos uma tranquilidade, uma sensatez, um respirar fundo, um contar até 10, evita grandes transtornos, né? E quantas vezes eu e você, às vezes por uma ação impulsiva, por ficar irado, com raiva, né? Às vezes por uma autoridade que Deus instituiu ali, não importa se ela está certa ou está errada, mas na hora você subiu o sangue e descarregou tudo. Não resolve. Um erro não ajuda o outro, né? Não justifica o outro. Então, o fato de, mesmo sendo uma autoridade que esteja fazendo algo que a gente desaprova, não é motivo pelo qual a gente possa agir pior, né? Porque isso é uma tolice.
O texto fala, se você mantém a tranquilidade perante as autoridades, isso é uma atitude sábia. O coração sábio se inclina para o bem, né? Mas o tolo, ele se inclina para o mal. Aí o Mateus até citou aqui, né? Que nós, quando agimos dessa forma, significa que a gente está meio carnal. Meio não, muito. Né? Porque a carnalidade, ela leva para um lugar de egoísmo, de arrogância, de soberba, de justiça própria. Então eu começo a achar no direito de brigar, de militar, de estressar, de atacar o outro, né? E tudo isso é resultado da carne. E as obras da carne a gente já conhece, né, gente? Está lá em Gálatas 5. Aí a gente vai saber tudo. Brigas, dissensões, confusões. E aí vai só ladeira abaixo, né? O rio de tolice só vai jorrando. E essas atitudes comprometem a nossa caminhada. Exato. Né? E da mesma forma que está lá as obras da carne, também está o fruto do Espírito, né? Amor, longanimidade, paciência, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Oh, aleluia. Aleluia. Né? Como o Mateus falou, a gente não pode se apoiar nessas coisas, né, que está muito em alta hoje, da questão do temperamento. Eu, por exemplo, meu temperamento é colérico, aleluia, glória a Deus. Então eu tenho sempre que fazer menção, porque está dentro de mim, se esse é o fruto do Espírito, já está aqui, sempre exercer o domínio próprio. Então isso que a Lívia falou, é respirar fundo, é contar até 10, é pensar sobre aquilo, não viver sobre reações, sabe? Ação assim, e reação. Né? Só assim, a pessoa, pá, você tá, pá, tá. Não, é pensar, é desejar ser sábio, desejar não viver na tolice, né? É desejar realmente buscar e desejar e assim, ter disciplina para poder viver com sabedoria. Porque não é algo assim que vem por osmose, né? O fruto do Espírito está dentro de nós. Mas nós precisamos ter a atitude de deixar isso sair para fora. Sabe, eu lembro, uma pessoa me falava assim, eu lembrei de uma historinha aqui, é igual quando chega visita na casa, o pau tá quebrando, né? E aí chega uma visita, o que você faz? Rapidamente você se recompõe. Ou seja, tá dentro da gente o domínio. Só que basta a gente querer, porque na hora que alguém chega e você não quer se expor ao ridículo ou à vergonha, você consegue manter. Mas aí às vezes que não, eu não aguentei, eu explodi, eu poderia me basear nisso, eu não aguentei, eu explodi. Não, tem como sim, tem sim, porque tá dentro de nós. E basta a gente desejar, sabe? E uma coisa que o tolo faz é falar muito. Eu tenho muito assim pensado, eu preciso falar isso. Né? E aí, às vezes, nem é nada demais, mas eu preciso falar. E Provérbios 17, 28 fala assim, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que fecha os seus lábios é tido como alguém que tem discernimento. Então, gente, a gente não precisa ficar falando tanto. Vamos falar menos. Falando menos, nós vamos ser mais sábios e vamos dar menos lugar à tolice. O peixe morre pela boca. Então, tem coisas, por exemplo, é igual hoje o tempo de rede social. Eu não preciso ficar jogando tudo lá na minha rede social. Eu não preciso ficar compartilhando. Eu tô irada, eu vou ficar postando coisa. Vou falar abobrinha. Ô, gente, sem noção demais, né? Sem noção. Imagina ficar batendo boca pela internet ou dando recado pela internet. Não, aqui, ó. Respira fundo, entra pra dentro do quarto, põe o joelho no chão e ora. Entendeu? Fique em silêncio ali com o Senhor. Fique em silêncio na rede social. Às vezes o meu marido fala assim, ontem mesmo ele me perguntou, não sei o que. Aí eu falei assim, eu vou ficar calada. Por quê? Porque eu não quero pecar. Então, assim, silêncio, sabe? Vamos manter silêncio, vamos ter uma postura de quem é sábio, quem fala muito sempre, o falastrão sempre, sempre, não é às vezes não, sempre vai sair como tolo. Né? Vamos falar menos, ouvir mais, assim, ó, até o nosso corpo já é assim, ó. 2 ouvidos, uma boca só. Entendeu? Então, no mínimo, a gente tem que ouvir o dobro do que a gente fala. O problema é quando a boca tem uma língua maior que o corpo, né? Misericórdia, Senhor! Aí complica.
Aí tem que controlar, entendeu? Não dá, tem que controlar. A gente tem que ser sábio, a gente tem que buscar. verdade, Eu tenho orado, verdade. eu tenho pedido a Deus, Deus, que eu seja uma esposa sábia, que eu seja uma mãe sábia, que eu seja uma pastora sábia, que eu seja uma filha do Senhor sábia. Aqui, conversando, sabe? A gente pode conversar aqui e falar sobre tudo. Vamos falar menos sobre... Vamos falar sobre tudo. Podemos falar sobre a Bíblia, né? Devemos falar sobre Jesus. Mas vamos parar de falar mal das pessoas, falar mal das circunstâncias. Vamos falar coisa que edifica. Ser sábio não falar, sabe? Ser sábio não falar. Parar de ser tolo não falar. Tem hora, tem mesas que a gente senta e quando chega em casa você fala assim, nó, parece que eu tô até cansado. É. De tanta coisa ruim, sabe? Então assim, ó, vamos manter a boca mais fechada, que até o tolo vai se passar por sábio, ficando calado. É verdade. Amém. E na aplicação vai atentar para o coração, né? Vai dizer aqui que, no versículo 2, olha lá o que aqui fala. O coração do sábio inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. O coração do tolo, ele vai fazer más escolhas, mas o coração daquele que é sábio, né? Porque o coração, aí a gente vai lá lembrar dos versículos que falam do coração. Do coração, cuida, guarda do seu coração, porque dele procede as saídas da vida, né? Sobre tudo que deve guardar, guarda o coração. Né? A gente tem uma frase, às vezes quando a gente vê alguma coisa que a gente acha desconfortável, a gente fala, ô irmão, guarda o coração. E a gente fala muito isso. Não, vou guardar meu coração, vou falar nada não, guarda seu coração também e pronto. Por quê? É real. Quando a gente guarda o nosso coração em Deus, é uma atitude sábia. Agora, quando a gente inclina o coração para a tolice, a gente vai ter as péssimas escolhas de falar demais, de ofender, de maldizer, de tomar decisões ou falar coisas que nem sabe, né? Uma das coisas que Deus também tem me levado a refletir é assim, tá, aconteceu uma coisa que é desconfortável, deixa eu parar tudo, deixa eu observar o todo, deixa eu olhar o coração das pessoas também, o que está acontecendo, porque às vezes aquela contrariedade, como a gente citou aqui, né, do própria autoridade, aquela veemência, aquela atitude mais ríspida, pode ser que a pessoa é um grito de ajuda, né? Socorro. É um grito de socorro, é um pedido de socorro, perdão. É um socorro, é um pedido de ajuda. E às vezes a gente agindo com impaciência, no calor do momento, a gente pode ferir ainda mais e ainda se ferir e ainda perder tudo que conquistou até ali. Então, se tem uma coisa que a gente tem que aprender a cuidar é do coração, porque um coração ferido fere outros. E a Um boca coração fala, ferido, né? a boca fala do que o coração tá cheio. Então, um coração ferido fere outros. Olha só que tanto de construção que a gente está criando sobre esse texto. Um coração ferido machuca os outros, a boca vai falar aquilo que está dentro do coração. Se eu não guardo meu coração vai adoecer. Meu coração doente vai ver a situação pode ser até boa, mas os olhos da pessoa já ficou ruim, e aí ela começa a falar mal também e vira um caos, né? Com certeza. Eclesiastes é uma fonte inesgotável de sabedoria, né? E quando a gente fala sobre decisões sábias, principalmente para a gente, né, Mateus, que nós somos homens, sacerdotes, a gente precisa sempre ir para o lugar secreto com Deus para tomar as melhores decisões. Não existe um lugar de sabedoria onde nós receberemos de fato uma sabedoria madura e eficaz da parte do Senhor que não seja com Ele no lugar secreto. Sim. Principalmente quando se trata de decisões muito relevantes que eu preciso tomar. Sim. Por exemplo, no meu casamento, dentro da minha família, eu, minha esposa, meu filho, algumas decisões elas são jogadas para o sacerdote e é só ele que pode tomar aquela decisão. Algumas decisões elas são jogadas para o pai, para o líder da família e só ele pode tomar essa decisão. Se eu tiver sucesso dentro do meu núcleo familiar, e eu não estou dizendo isso como homem, vocês também como mulheres, a gente muito provavelmente vai conseguir ter sucesso na empresa que a gente trabalha, na igreja que a gente congrega, e as pessoas elas vão nos se inspirar em nós pela nossa sabedoria. Sim. Elas vão ver que a gente mais acerta do que erra. Erros vão acontecer sempre.
Mas o erro, no caso do tolo, ele vai ser sempre no caso do sábio, ele vai ser sempre um acidente. É um acaso. Mas na vida daquele que é sábio, sempre as melhores decisões serão tomadas. E eu ouvi uma frase em um culto máximos lá na igreja, e a pessoa que estava pregando, ela falou assim, como ela estava pregando para homens, eu não lembro quem era o pastor que estava pregando, mas ele falou, ó, uma decisão errada compromete toda a sua família. Então nós precisamos de fato nos inspirar cada vez mais na palavra para sermos cada vez mais sábios. Amém, glória a Deus. E a gente até já falou aqui no livro de Tiago, fala, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não é nos livros, não é numa palestra, né? Não é, enfim, não é com ferramentas do mundo, mas a sabedoria de verdade. A sabedoria certa, essa que a gente está dizendo aqui, ela vem de Deus e nós podemos pedir. Amém? Amém. Então vamos orar que nós sejamos exemplo, sejamos uma bênção, sejamos sábios, para que, assim como o sal da terra e luz do mundo, possamos influenciar várias vidas a andar no caminho de sabedoria. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, para que cada dia mais nós sejamos mais sábios, sejamos mais envolvidos com a sua glória, para que muitos sejam alcançados e sejam salvos, em nome de Jesus. Amém. Toda língua confessará o Senhor, toda joelho se dobrará, mas aquele que há de